Radioterapia, talvez esse seja o maior nome que nós podemos usar para representar uma aplicação da radiação e da radioatividade no nosso dia a dia, né? Não tem outra aplicação maior, talvez, do que o tratamento do câncer através de radioterapia. Vamos ver como é que esse processo aqui é feito. O que eu quero lembrar para você aqui nessa aula é que eu sou físico formado pela Federal do Paraná e sou mestrando em física nuclear. O que eu quero dizer com isso? Eu não sou um médico, então eu não vou entrar aqui em quesitos médicos de tratamento, mas eu vou mostrar tudo o que acontece com o tratamento de radioterapia do ponto de vista da física, e o que eu trouxer aqui sobre medicina é o que você consegue encontrar em livros, na literatura, na internet, etc. Não sou especialista em nada, então você precisa consultar o seu médico, se você quiser dúvidas mais específicas sobre isso. Mas vamos falar sobre a física aqui da radioterapia. Primeiro de tudo, a gente tem que dar aqui uma pescoçada e tentar ser um pouco médico e falar sobre o que é basicamente o câncer. Então, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas é mais ou menos uma célula que tenha uma alteração ali genética e ela começa a se reproduzir sem parar. Então, as nossas células normalmente, elas param em algum momento a reprodução delas, a divisão, na verdade, né? Não é reprodução, a divisão delas em algum momento. A célula do câncer não vai fazer isso. Isso faz com que eu trouxe aqui, ó, tem umas células que começam a se dividir, uma seta, e aqui você tem uma região que está com câncer. Essa região acaba acumulando, puxando vasos sanguíneos, ela precisa de alimentação para viver. Isso faz com que os outros órgãos sejam afetados e você vai perdendo o funcionamento dos outros órgãos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar matar literalmente essas células que estão se reproduzindo de forma desordenada. E como é que a gente pode fazer isso? Utilizando radiação. Então aqui você tem o símbolo da radiação, da radioatividade. O nosso objetivo na radioterapia é isso aqui. É você ter uma célula cancerígena, lá um tumor, e você vai jogar radioatividade, radiação nela, para que essa radiação mate a célula. Como que ela vai matar? Lembra lá? A radiação tem o poder de penetrar no teu DNA da célula e fazer alteração nela, ou simplesmente matar a célula diretamente se a radiação for muito forte. Então, esse é o objetivo da radioterapia, matar a célula do câncer. Mas, Denis, isso não vai causar problema nas células que estão ao redor? No passado, isso acontecia. A gente já vai ver qual é a minha função aqui como mestrando em física nuclear e em física médica. Qual que é a minha função? É justamente calcular o lugar que a gente vai aplicar a radiação ali. Então aqui tem alguns tratamentos de radioterapia, né? Algumas fotos aqui que eu trouxe para você. Esse tipo de tratamento a gente chama de teleterapia. Por que a gente chama de teleterapia? Tele quer dizer a distância. Então é uma terapia à distância. O paciente não está em contato direto com a radiação. Essa radiação vem de algum outro lugar. Mas aqui eu quero mostrar algumas imagens para você, né? Tá vendo aqui o paciente fazendo um procedimento ali de tratamento do câncer na cabeça. Ele tem que ficar muito parado aqui, por isso é colocado essa máscara nele. Por quê? Porque nós físicos, medimos a dose de radiação e o diâmetro para atingir justamente o tumor. Nós sentamos lá, fazemos as contas no computador e no papel para mostrar, ó, o equipamento tem que atingir essa região aqui, e às vezes é uma distância de um fio de cabelo. Então por isso que o paciente tem que ficar completamente imóvel, ele não pode se mexer. Ah, Denis, se ele se mexer, vai acontecer alguma coisa com ele? Não, só que o tratamento não vai ser efetivo, porque a radiação não vai estar pegando direto no câncer ali que precisava. Esse outro caso também, aqui, ó, uma radioterapia aplicada à distância. O paciente está imóvel aqui e está sendo aplicado a radiação através desse tubo aqui. Esses outros casos aqui, ó, são máquinas, às vezes um pouco mais antigas, que usavam fontes radioativas. Hoje em dia a gente usa raio-x, basicamente, eu vou mostrar para você. E também, o paciente fica parado aqui. Essa máquina aqui, ela vai girar e vai atingir o câncer de diversos ângulos. Então não fica parado num só lugar. Por exemplo, tá com câncer no cérebro, ele tá numa região do teu cérebro, a máquina vai girar e vai jogar radiação ao redor do tumor inteiro. Então nós fazemos os cálculos muito precisos, é uma técnica extremamente confiável. Confie em fazer a radioterapia, tem muitos físicos e cientistas por trás disso para fazer o melhor tratamento para você.
Quais eram as técnicas antigas? Esses equipamentos ainda existem, tá? Mas elas não são tão utilizadas mais. Que é o seguinte, vamos olhar aqui para esse desenho, olha só, que isso aqui é muito interessante, cara. Ó. O paciente tá aqui deitado na maca, tá vendo? Ó, no equipamento, ele fica parado aqui completamente imóvel. Aqui você tem o equipamento e tal, depois a gente vai ver. E aqui em cima, nas técnicas antigas, nos equipamentos antigos, ficava uma fonte de cobalto ou de césio. Pode ser o Césio 137. Então era cobalto ou césio, basicamente. Voltando aqui na imagem, ficaria aqui, ó, nessa cápsula aqui, essas fontes de cobalto e de césio. E aí o que aconteceria? Em algum momento o paciente é posicionado ali e aqui nessa parte seria aberta uma portinha, tipo, ia abrir um espacinho assim, ia ser exposto à radiação e o césio e o cobalto são radioativos, a gente já viu isso, emitem partículas alfa, beta e gama e etc. Essa radiação ia sair ali pelo tubo e atingir o câncer ali do paciente. Essas aqui são técnicas mais antigas. Denis, qual é o problema dessa técnica aí? É que você não tem como desligar o cobalto e o césio. Não tem como você chegar assim, ó, beleza, eu coloquei uma fonte de cobalto ali, uma fonte de césio, sei lá, daí eu tiro ali e jogo fora e acabou a radiação. Não, lembra do tempo de meia-vida, que é o que eu trouxe aqui na imagem para você, ó. A radiação ela permanece. Por quê? Porque o elemento cobalto, o elemento césio tem um tempo de meia-vida, que é o tempo que vai levando para que metade decaia radioativamente, mais metade, mais metade, mais metade, até que tem uma quantidade insignificante de radiação. Mas às vezes isso pode levar décadas para acontecer. E aí causa acidentes radioativos. A gente vai ver no futuro o acidente com o Césio 137, que aconteceu em Goiânia. Basicamente foi isso. Tinha um aparelho desse de radioterapia, a cápsula de césio estava lá dentro, foi descartada de forma incorreta, abriram, vazou o césio e contaminou uma cidade inteira. O maior acidente radiológico da história do mundo. Então, essa técnica desses equipamentos com a fonte radioativa do cobalto e do césio, que joga ali a radiação e ataca o câncer para matar as células, é uma técnica que pode causar acidente se não for muito bem tratada. Não é acidente com o paciente, e não entenda errado. A técnica é extremamente segura. O que pode causar é o descarte depois desse cobalto e desse césio, depois que o hospital fecha, se o hospital mudar de lugar e etc. Porque, repetido, não tem como você desligar a radiação do cobalto e do césio. Eles são elementos químicos naturalmente radioativos, não tem como bloquear o que eles estão emitindo. Eles vão funcionar até eles se desgastarem totalmente pela meia-vida. Como que é hoje em dia as técnicas mais avançadas? A gente utiliza uma coisa chamada acelerador linear. Nesse caso aqui, é possível desligar essa radiação. Por quê? Porque nós não estamos usando elementos radioativos tipo cobalto e césio. Nesse caso aqui, do acelerador linear, nós estamos acelerando elétrons e gerando raio-x. É o raio-x que vai atingir a célula do câncer, que é um tipo de radiação, a gente já viu, e vai matar essa célula do câncer, beleza? Deixa eu só tomar uma água. Então, hoje em dia é uma técnica diferente. Por quê? Porque agora você pode realmente desligar a radiação. Porque o raio-x ele é produzido enquanto o elétron está sendo acelerado. Eu já vou mostrar para você. A partir do momento que você desliga a máquina, desligou a radiação. Não vai ficar contaminado no ambiente, o técnico não vai acontecer nada com ele, a pessoa também não. Então, hoje em dia, as técnicas avançadas usam acelerador linear. Vamos ver o que é isso. Como que é um acelerador linear por dentro? Então, vamos entender. Veja que o desenho da máquina aqui é mais ou menos o mesmo, ó. Só que aqui, antigamente, ó, você tinha cobalto e césio. Tá vendo onde eu tô passando o mouse aqui, ó? Nesse cabeçote tinha cobalto e césio. O paciente vai ficar nessa maca aqui azul, tá vendo, ó? É a que eles chamam de mesa de tratamento. E o que vai acontecer? Aqui você tem um canhão de elétrons, ó, electron gun. Um canhão de elétrons. Eu vou acelerar esses elétrons aqui, utilizando campos magnéticos. Campos elétricos e campos magnéticos. Esse elétron vai acelerar e em algum momento aqui, por causa dos ímãs, ele vai ter um desvio na trajetória dele. Esse desvio vai jogar ele para baixo. Existe um processo na física que a gente já vai ver, chamado efeito Bremsstrahlung, que quando você desvia um elétron, ele acaba emitindo raio-x. Deles é o mesmo raio-x que eu uso lá para ver se eu quebrei o braço, é o mesmo raio-x, é o mesmo tipo de radiação. Só que aqui ela tem uma potência maior para justamente matar a célula cancerígena. Qual que é a vantagem desse tipo de equipamento aqui do acelerador linear? É justamente aquela que eu falei, você consegue desligar a radiação. A partir do momento que eu terminei o tratamento, eu venho aqui, aperto o botão,
o elétron para de ser acelerado e aí não tem mais radiação sendo emitida. Então o paciente vai embora, beleza. No outro caso, aqui dentro o paciente vai embora e continua o césio, continua o cobalto. Se isso aqui um dia for jogado na natureza, vai ter um vazamento radioativo. Então essa técnica atual ela é melhor, certo? Onde que vem esse efeito Bremsstrahlung? Denis, quem que inventou isso? Ninguém inventou. Isso aí é da natureza. Tem certas coisas que a gente estuda na física que são da natureza mesmo, e é assim que acontece. O objetivo da física é descrever. Mas pensa o seguinte, o que acontece? Pensa aqui que eu tenho um átomo, ó. Aqui eu tenho um núcleo atômico, e aqui essas bolinhas azuis são os elétrons aqui desse átomo, tá vendo? Uma representação didática. E aqui na posição 1, eu pego um elétron qualquer, um outro elétron que está em outro lugar. E eu faço, através de um campo magnético, do campo elétrico, ele ser acelerado próximo desse núcleo atômico aqui. Ó, então ele vai do 1 para o 2. Quando ele passa perto do núcleo atômico, ele sofre um processo de repulsão ou de atração nuclear. Isso faz com que a trajetória desse elétron mude, por isso que ela é curvada ali. O núcleo atômico puxa ele e desvia a trajetória dele. E aí a natureza nos dá de presente uma coisa, que é um efeito chamado Bremsstrahlung, em alemão. Que significa quando você desvia a trajetória de um elétron, ele acaba emitindo essa radiação por causa desse desvio na forma de raio-x. E é essa radiação aqui, essa setinha aqui, que vai ser jogado lá no teu paciente. Por isso que chama acelerador linear o equipamento que faz radioterapia hoje em dia. Porque você está acelerando elétrons, desviando eles numa trajetória lá num determinado momento na máquina. Quando desvia a trajetória, tem o efeito Bremsstrahlung e emite raio-x. E esse raio-x atinge o câncer da pessoa e destrói a célula, matando o câncer ali, se você fizer o tratamento corretamente. Beleza? Então, basicamente, essa é a ideia do efeito Bremsstrahlung e esses aceleradores lineares, desculpa. Eu trouxe aqui de volta, ó. Juntei as duas coisas, o efeito Bremsstrahlung com o acelerador linear. Então vamos voltar aqui, ó. O que acontece? Nessas setinhas aqui tracejadas pretas, ó, eu tenho os elétrons sendo acelerados por campos elétricos e campos magnéticos. Nesse momento aqui, eles vão ter contato com algum tipo de átomo, e aí, por causa de campos elétricos e magnéticos, eles vão sofrer um desvio, e esse desvio faz com que raios-x sejam produzidos. E o paciente vai estar deitado aqui nessa maca e vai receber essa radiação. Essa radiação vai interagir com os átomos ali do câncer, que estão lá dentro do núcleo da célula, e aí isso vai matar o câncer, vai matar aquela célula cancerígena. Simplificadamente, sem entrar muito em quesitos médicos, é esse o procedimento físico que acontece. E aí vem a minha parte como mestrando em física nuclear, física médica, que é o seguinte. Beleza, Denis, e se eu quiser fazer uma tomografia? Então aqui tem uma moça que está deitada ali, ela está com os seios expostos, obviamente ela vai entrar na máquina para receber a dose lá da tomografia, para fazer a tomografia, certo? Por que a gente faz essa tomografia? Justamente para a gente poder olhar onde que está o câncer perto de outros órgãos. Por quê? Porque nós não podemos jogar a radiação em cima da pessoa inteira. Isso vai causar problema nas células que são sadias também, não só no câncer. A radiação não vai agir só no câncer, vai agir em tudo. Então nós temos, como físicos e como médicos, outras pessoas, temos que medir essa dose de radiação e fazer contas para que atinja exatamente o que nós queremos que atinja. Então, o paciente, antes de fazer a radioterapia, ele vai passar por uma tomografia. Nessa tomografia, que é o que a moça está fazendo aqui, é simplesmente para ver o corpo dela por dentro. Ó. Então, aqui tem a mama, tem o coração, tem o pulmão e tem o tórax. Essa imagem aqui vai ser dada pela tomografia. Então, vai ter o câncer de mama em alguma região aqui. E o nosso objetivo é, beleza, tá nessa posição aqui, então nós vamos atacar exatamente nessa posição lá no tratamento de radioterapia. Então, geralmente, quem faz radioterapia tem que passar por uma tomografia antes para fazer os cálculos corretos de onde vai ser atacada a radiação. Aqui eu trouxe um exemplo de câncer de próstata, olha aqui, ó. Então, veja só. Eu tô com o câncer aqui tá a próstata, ó. Se eu trouxer aqui a tomografia, você tem a bexiga, tem a próstata e tem o reto. Então, imagine que o câncer está em alguma região da próstata. Eu tenho que jogar a radiação num ponto muito específico. Por quê? Porque senão vai atingir a bexiga e vai atingir o reto. Então, o paciente que vai fazer a tomografia, ele vai fazer com esse objetivo, de ver como está tudo ali por dentro, para que a gente faça as contas depois, lá os físicos, e joguem a radiação no ponto específico. Então o paciente vai fazer uma tomografia nesse caso também. E também tem outra coisa, que é o seguinte,
O outro exemplo aqui de uma tomografia que foi feita, que é justamente você ajustar. Por quê? Porque existem certos órgãos que podem receber uma certa dose de radiação. Outros órgãos podem receber uma dose menor, outros podem receber uma dose maior. Então, nós físicos, nós temos que fazer a conta para a dose de radiação que cada órgão pode receber também, enquanto a radiação está vindo lá do equipamento e passando pela pessoa. Então, aqui nós temos os ajustes. Ó. Eu faço uma medida inicial e depois eu volto no computador, faço as contas novamente para medir exatamente onde a radiação vai ser jogada ali para curar o câncer da pessoa. Então, é um tratamento muito seguro, baseado em muitas contas físicas e matemáticas. Não é jogado radiação em você aleatoriamente. É feito muita conta para que atinja exatamente aquele ponto que eu preciso para tratar. Aqui eu trouxe uma dose corrigida de um ponto para o outro. Ó. Na figura A, eu fiz uma medição aqui, foi feita uma medição de uma região que tinha câncer, tá vendo? Ó? Que era aqui o ponto em vermelho, tá vendo? Ó? O que está em vermelho. A primeira conta que foi feita, ó, veja que é o verde, ficou fora, ó, não encaixou direito com a linha vermelha, tá vendo? Ó? Então o que, que vai acontecer? Eu vou perder radiação aqui em umas partes, ó, que não vai chegar em lugar nenhum, e não vou estar atingindo a região vermelha completamente, que é a região justamente onde está o câncer. E aí eu vou lá, faço as contas novamente e venho aqui. Olha só, agora sim, ó, bateu completamente a linha verde com a linha vermelha. Você nem vê a linha vermelha mais. Isso significa o quê? Que nesse caso aqui do B, eu vou jogar a radiação exatamente onde eu preciso, ali no câncer. Então é muito seguro esse tipo de tratamento realmente. Hoje em dia a técnica é muito desenvolvida para isso. Que é uma ideia que a gente fala, né? Como que vai ser o futuro? Tem uma frase que é: dê-me um tumor e eu o irradio. Ou seja, as técnicas estão tão avançadas hoje em dia que você pode ter qualquer tipo de tumor que a gente vai conseguir fazer a conta para jogar a radiação nele. Por isso que tem essa frase engraçada, né? Me deu um problema aí que eu vou jogar radiação nele. Essa máquina aqui que eu tô te mostrando, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela mesma vai fazer as contas sozinhas. Então, ela é uma máquina, ó, muito parecida com aquela que a gente já tinha visto, um Mevatron. E aqui tem uma boca do aparelho, ó. E aqui eu trouxe uma outra imagem dessa boca do aparelho, tá vendo, ó? Essa boca que você tá vendo aqui em azul desse lado, ela é essa aqui vista aqui por baixo, ó, tá vendo? Qual que é a diferença disso aqui pro que eu acabei de te mostrar aqui? Essa conta aqui é o físico que faz. Essa conta aqui é a máquina que faz. Essas aletas aqui da máquina, cara, isso aqui é muito interessante. Elas vão se ajustar conforme o teu órgão que você precisa tratar. Então, elas vão se ajustar do tamanho da tua próstata, do tamanho do teu coração, do tamanho da tua mama. Aqui eu tenho um exemplo, ó, de um ajuste dessas aletas para um câncer de próstata. Então, o paciente fez a tomografia, eles jogam, nós físicos jogamos lá os dados da tomografia na máquina. A máquina vai ajustar as aletas para que fique exatamente do formato que precisa para atacar a próstata exatamente. Então, as aletas aqui se mexeram, ó. Elas estavam aqui de um outro formato, tá vendo? E aqui elas se mexeram para ficar exatamente naquela posição do câncer de próstata daquele paciente. Então é um tratamento mais individualizado no tratamento de radioterapia. É uma coisa extremamente interessante isso aqui, cara. Então veja aqui que eu trouxe outra imagem para você. Lembra que eu falei que a máquina gira? Conforme ela vai girar, concorda que a configuração da próstata naquele paciente ali vai ser diferente. Então vão ser desenhos diferentes. Então cada posição a que a máquina vai girar, eu vou tendo configurações diferentes das aletas para que ataque totalmente. Só que isso aqui é feito em milésimos de segundos. A mudança assim da máquina enquanto ela vai girando, as aletas vão se mexendo e vão se adaptando ao formato da próstata daquele paciente em cada ângulo de ataque. Lembra que eu falei, ó? Aqui na seta verde tem um ângulo de ataque, na amarela eu tenho outra. O objetivo é atacar aqui a próstata, ó, verde de volta, vermelho e azul. Então vai girando, emitindo a radiação e atacando aquele problema, beleza? Vamos voltar aqui e fazer uma recapitulação do que a gente viu? Beleza, eu falei que eu não sou médico, sou físico, mas o que é basicamente o câncer? É uma célula que começou a se multiplicar sem controle e isso está causando problema no corpo, beleza? Como é que nós podemos matar isso? Nós podemos fazer quimioterapia, que é o tratamento químico, ou radioterapia, que é esse tratamento aqui, como o nome já diz, radioterapia utiliza radiação, radioatividade. Então, o nosso objetivo é jogar radiação, radioatividade na célula do câncer e matar essa célula. Se você matar todas as células, acabou o câncer, teoricamente, beleza? Tá, deles, mas isso não vai causar problema nas outras células? Vai. Por isso que a gente viu, acabou de ver as outras coisas ali. Vamos chegar lá. Aqui tem o tratamento, lembra que eu falei?
que o paciente precisa ficar completamente parado. Por quê? Porque nós fazemos contas do tamanho de um fio de cabelo. Então o paciente realmente tem que ficar para aquela radiação ser efetiva no tratamento do câncer. É um procedimento extremamente seguro. Não caia em notícias falsas de que é perigoso, você não vai ficar radioativo, não vai acontecer nada além disso para você. Nós vamos atacar exatamente o que nós precisamos atacar, que é a doença que está te atacando também. Então aqui temos alguns exemplos de tratamento, né? As técnicas antigas, você utilizava cobalto e césio. Qual era o problema disso? A radiação era permanente. Por quê? A máquina desligava, o paciente ia embora, ele não ficava radioativo, nada disso. Mas o cobalto e o césio continuavam lá no equipamento. Se um dia esse equipamento fosse jogado fora, teria que esse cobalto e esse césio serem levados para algum lugar específico. E eles vão ficar lá durante muitos anos, décadas, milênios talvez. Por quê? Porque eu tenho o tempo de meia-vida, que é o tempo que leva para que metade daquele elemento desapareça e assim vai indo, assim vai indo. Então, poderia causar acidentes. Na técnica moderna, nós utilizamos aceleradores lineares. Nesse caso, você pode desligar a radiação. Como que você faz isso? Nesse equipamento aqui, que é muito parecido com outro. Só que em vez de ter o elemento químico lá, o radioativo, nós vamos acelerar elétrons. Através dessa aceleração dos elétrons, ocorre o efeito Bremsstrahlung, que libera raio-x. Esse raio-x é o que vai ser jogado lá no câncer do paciente para matar essa célula. Então é o mesmo processo de jogar radiação, só que a criação dessa radiação é de forma diferente. No tratamento antigo era uma radiação natural, essa aqui é feita dentro de uma máquina e ela pode ser desligada. O objetivo meu como físico nuclear, como físico médico, é justamente fazer essas medidas de onde vai ser atacado aquela radioterapia. Como que nós fazemos isso? Mandamos o paciente fazer uma tomografia, vai medir todos os órgãos, tudo que tem ao redor, e nós vamos fazer a conta para que tudo se ajuste e a gente ataque exatamente o câncer que a gente quer atacar. No futuro, que é o que eu trouxe aqui essa frase para você, é justamente equipamentos. O grande desenvolvimento hoje da física nuclear, da física médica, não está tanto no tratamento, mas no desenvolvimento de equipamentos que vão fazer mais coisas sozinhos. Então aqui nós temos um equipamento que ele vai se ajustar sozinho ao formato do tumor que a pessoa vai ter. Isso aqui vai ser uma coisa muito interessante, por quê? Porque lembra que eu falei, a máquina gira e você tem que atacar de várias frentes esse tumor. Beleza? Então, esse foi o procedimento de radioterapia. É um processo complexo, eu falei para você, não sou médico, sou físico, mas é basicamente essa forma que nós temos para tratar o câncer hoje em dia e tentar protelar a morte o máximo que a gente puder, beleza? Obrigado e tchau.